Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético. Amém? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos para mais uma madrugada poderosa de devocional. Toda honra, glória, poder, majestade ao Senhor dos Exércitos. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, amém? O fogo pegou você aí? Aleluia! Como é bom adorar o Senhor. Eu falo, né? A gente faz um culto toda madrugada, né? Agora a oração tá ininterrupta, mas né, a gente sempre aqui. Oração da madrugada, devocional. Se for ver, é praticamente um culto, né? Um culto. Shalom, 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 shalom. Toda honra, glória, poder e majestade somente ao Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Aleluia. E agora, queridos, nós estamos na preparação para o Pentecoste. Então agora a nossa pauta de oração é só glória, poder, ativação. Deus levanta esse povo, enche, Senhor, aumenta o odre. Aí vai ter uma pauta especial para o Pentecoste. Aí, meu querido, vai ser estrondoso. Amém? Nós vamos ter uma pauta especial, tá? Voltada ao Pentecoste. Glória a Jesus. Nós vamos declarar versículos chaves dentro do Pentecoste. Aleluia. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o poder. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Ai, gente, eu tenho uma novidade poderosa para dar para vocês. Tenho uma notícia boa para contar. Se eu posso, já? Pode. Agora eu conto, né? Ele falou que eu posso. Gente, eu tenho uma notícia incrível para dar para vocês. Eu tô muito feliz, já há alguns dias, né? Mas eu tenho uma notícia poderosa, para que vocês celebrem comigo. Aleluia! Porque bendito é o nome do Senhor. E o Senhor está avançando. Glória a Deus. Alguns já sabem aqui, né, amor? Sim. Pessoal que é membro do ministério, né? A maioria do pessoal já sabe. Mas nosso ministério, a Global Fire, adquiriu mais 2 terrenos atrás dos 2 que nós já tínhamos. Agora nós temos 4 terrenos para construir a matriz de uma rua a outra. Então, né? A gente vai conseguir fazer, amém? A Global não é expansão maior, né? Então pega de uma avenida a rua de trás. A gente tem 2 terrenos na frente. Lembra que eu falei para vocês que a Global comprou 2 terrenos? E nós conseguimos comprar 2 terrenos atrás desses 2 terrenos. Então, vai ser uma baita de uma estrutura. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Depois eu vou fazer um videozinho e eu vou postar nos meus stories para mostrar para vocês. Então, eu creio que nós vamos logo, muito em breve, começar a construção do prédio que vai ser nosso. Aleluia, glória a Deus. E vai ser algo estrondoso, sobrenatural. Então é forte, queridos. Para um ministério online, que ainda não tem 4 anos, conseguir tudo isso e ter tudo isso é porque é realmente um milagre de Deus, é o sobrenatural de Deus. Agora que nós estamos, né, consolidando a matriz, consolidando os Fire Hubs, né, a gente tinha eventos presenciais, né, e os cultos são online, tá? Então, se você vê, é Deus purinho, né? Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. E eu gosto muito de falar porque é ali, é para esse local que vai ser o dízimo, sua oferta. É para esse local que é direcionado isso daí. Amém? Então, eu vou ver se eu tenho uma foto aqui no meu celular para mostrar para vocês. Eu tô muito feliz porque 2 terrenos já era grande, né, amor? Mas como a gente tá crescendo tanto, logo a gente ia ter que talvez arrumar outro, né, amor? Deixa eu achar aqui, mostrar pra vocês. Pensa em algo assim sobrenatural. Deixa eu ver. Glória a Deus. Tá aqui, eu vou achar a foto. Lindo. Pensa, gente. 4 terrenos já da Global Fire, do ministério. Toda a honra, glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Tentando achar a foto aqui. Hoje tem muita foto no meu telefone. Foto Shekinah do Shalom, né, amor? Ó, pra vocês entenderem.
Não sei se vocês vão conseguir entender. Ó, vai daqui dessa rua até o final da outra rua. O apóstolo foi lá um dia e roçou tudo, né, amor? O apóstolo foi lá e roçou tudo. Então, não sei se você estava na conferência ano passado, e aí a gente estava andando no meio de um terreno, declarando, né? Naquele momento a gente tava para fechar um negócio naqueles 2 terrenos e agora a gente já tem 4. Aqui não dá para pegar bem, ó. Olha aqui, ó. São 2 grandes de frente e de trás. Então vai de uma rua a outra. Então, contando essa bênção para vocês. Amém? Toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus. Ó, o apóstolo aqui, ó, lá no terreno, ó. É grande, gente. É grande. Indaiatuba. Terreno aqui não é barato, tá? Já aviso, não é barato, né? Então, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Estou muito feliz que eu creio que em breve, profetizei que em menos de um ano já vai começar a construir e vai ser rápido. E todo mundo que quiser vir ajudar na construção, tá aberto, né, amor? Com certeza. Porque a gente vai precisar. Amém? Nós vamos precisar. Todo mundo que quiser vir ofertar sua mão de obra, com certeza. Pensei que vinha um bebê. Ai, gente, tudo vocês pensam que é criança. Não, ainda não. O dia que for, eu vou contar pra vocês. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Vocês têm que gerar comigo as coisas. Glória a Jesus. Ó, eu vou começar uma série de lives no domingo, que a gente entra no mês de Sivan, prestem atenção. E eu vou falar sobre prosperidade, eu vou fazer um ato profético poderoso, né, com vocês. Então, eu vou começar... Tem tudo enrolado aqui. Então, eu vou começar dia 17, uma série de lives. Vou falar sobre prosperidade, tá? Então, eu vou trazer um entendimento tão sobrenatural, tão profundo. Então, eu não quero que você perca. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Vamos orar para nós começarmos? Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, toda a honra, toda a glória, Senhor Deus, somente a Ti. Nós Te glorificamos por essa madrugada, exaltado é o Teu nome nos nossos lábios, Senhor. Senhor Deus, manifesta, Pai, a unção de revelação, de discernimento sobre este ambiente, sobre este local. Enche-nos, Senhor Deus, com a Tua glória, com a Tua majestade, Senhor. Enche-nos, Senhor Deus, com tudo aquilo que é o Senhor, Pai, nos nossos ossos, Pai, que essa unção venha sobre os nossos ossos. Aumenta o nosso odre espiritual, aumenta a nossa capacidade de receber a Tua presença, Pai, porque nós somos, Pai, tão pequenos, Pai. Muitas vezes a gente não tem discernimento, mas o Senhor é quem expande através do jejum, da oração. Senhor Deus, fala conosco hoje através da Tua palavra. Renova-nos, Senhor Deus, aqui. E que o Teu doce e amoroso Espírito Santo esteja no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Abram comigo em Êxodo capítulo 11, fazendo favor. A morte dos filhos mais velhos dos egípcios. Glória a Jesus. Abra comigo em Êxodo 11. Amor, coloca para mim, fazendo favor aí. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Ó, Êxodo 11. Então o Senhor disse a Moisés: atingirei o faraó e a terra do Egito com mais uma praga. Depois disso, o faraó deixará sair de seu território. Quando, por fim, ele permitir que saiam, praticamente os expulsará. Diga a todos os homens, mulheres israelitas que peçam objetos de prata e ouro a seus vizinhos egípcios. O Senhor havia feito os egípcios verem o povo com bons olhos. Então Deus colocou uma impressão no coração dos egípcios sobre os hebreus com bons olhos. Moisés era tido como alta consideração na terra do Egito e respeitado tanto pelos oficiais do faraó como pelo povo egípcio. Moisés disse: assim diz o Senhor, à meia-noite de hoje, passarei pelo meio do Egito. Presta atenção. À meia-noite. Por que à meia-noite? A meia-noite é um horário, tá?
À meia-noite que Deus derrama a última praga, tá bom? À meia-noite de hoje, passarei pelo meio do Egito. Eu quero que você pegue um código aqui. Você sabe que meio-dia é um horário ótimo para você orar por cura, por pessoas que estão enfermas. E à meia-noite também, 12 e 12. Amém? Tudo que é 12, tá? Você pode... Janela de oração das 12, meio-dia. Janela de oração da meia-noite também. À meia-noite de hoje, passarei pelo meio do Egito. Morrerão todos os filhos mais velhos morrerão todos os filhos mais velhos do sexo masculino. Em todas as famílias do Egito, desde o filho mais velho do faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho da serva mais humilde que trabalha no moinho. Até mesmo os primeiros machos dentre todos os animais morrerão. Então se ouvirá um grande lamento na terra do Egito, um lamento que nunca houve e nunca mais haverá. Eu não sei se você já tentou visualizar essa cena, mas eu já tentei dimensionar essa cena. Imagina que você acorda num dia e seu vizinho está chorando, toda uma cidade, todo um povo está chorando, porque desde o seu animal doméstico, tá? Que é um primogênito, macho, há um filho, e as pessoas estão, tá? As pessoas estão orando, as pessoas estão chorando. Você já tentou contextualizar isso? Você já tentou discernir isso? Já tentou ver essa imagem? Então, olha só o que a Bíblia diz. Olha só o que a Bíblia diz. Então se ouvirá um grande lamento na terra do Egito, um lamento como nunca houve e nunca mais haverá. Quanto aos israelitas, porém, nenhum cão latirá contra eles, ou seus animais. Com isso vocês saberão que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Todos os oficiais do Egito virão até mim e se curvarão, suplicando, por favor, vá embora. Saia logo do Egito e leve com você todo este povo que o segue. Só então eu sairei. E, ardente de ira, Moisés saiu da presença do faraó. E ardendo de ira, Moisés saiu da presença do faraó. O Senhor tinha avisado a Moisés: o faraó não lhe dará ouvidos, por isso farei milagres, ainda mais poderosos na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todos esses milagres na presença do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele se recusou a deixar o povo de Israel sair da sua terra. Eu quero que você entenda que Moisés e Arão se apresentam e mesmo assim faraó não acredita, né? Ele falou: não, isso aí é demais, aí não, tudo bem Moisés ter feito uma coisinha aqui, outra coisinha ali, porque, queridos, quando a pessoa está cega, ela ignora os sinais, as maravilhas. Não, tudo bem, agora isso aí não vai acontecer. E de fato acontece, né? E a gente vai ver aqui agora sobre a primeira Páscoa, né? No capítulo de número 12, certo? Então, vamos pegar o profético desse texto aqui. Faraó acreditava, né, que ele podia resistir à voz de Deus. Ele acreditava que porque todos os faraós acreditavam que eles eram deuses. Todo faraó acreditava que eles eram deuses. Então toda soberba, toda autossuficiência, né, fazia com que Faraó ficasse mais orgulhoso. E Deus trabalhava em cima disso, porque Deus endurecia o coração. Por quê? Imagina, Faraó, ele achava que ele era um deus, né? Os faraós pensavam que eles eram deuses escolhidos pelos deuses para ser uma voz de governo, certo? E muitas vezes, por que Deus endurece o coração de alguém? Porque o coração é orgulhoso, porque o coração é autossuficiente, porque o coração é rebelde, porque o coração, né, acha que... Por que o orgulho? Gente, o orgulho é um perigo, a soberba, a autossuficiência, a altivez, amém? Lembra que eu falo para vocês? A gente sempre tem que estar, Deus, espia o meu coração, mantenha o meu coração reto. E quanto mais vulnerável, quanto mais honesto, sincero você é com o Senhor, maior vai ser sua sensibilidade com Deus. Então não dá para brincar com a desobediência. Queridos,
o que Deus espera de nós é uma obediência radical. O que Deus espera de mim e de você é uma obediência radical. Então, Faraó é resistente à voz do Senhor. Ele está vendo sinais, maravilhas, prodígios. E quantas vezes a gente não está como Faraó? Está vendo sinais, maravilhas, prodígios. E o que acontece? Resistente. Você não, é porque eu tenho razão, porque eu sei, eu faço, acontece. Ei, a gente precisa entender que a gente é um vaso de barro e nós precisamos de tempo em tempo voltar para a mão do oleiro, para ele moldar, forjar, estabelecer algo dentro de nós. Amém? Certo? Então, enquanto, o Egito ele vai ser atingido por essa última praga, Deus vai proteger o seu povo. Amém? E aqui, carrega esse contexto profético da sinalização do que Deus faria lá mais tarde. Deus enviaria o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, eu durmo recitando esse versículo. Esse é um dos versículos que eu mais recito. Eu fecho os meus olhos e declaro João 3,16, porque Deus amou, é sobrenatural, amém? Então, o texto está mostrando aqui para nós que o anjo da morte vai passar, ceifando a vida de todo o primogênito macho, seja desde o faraó até da serva mais humilde. Ok? Então, a obediência nos dá respaldo na presença de Deus. A obediência nos blinda. Obediência. Queridos, vocês não têm noção o que o ato de obedecer pode provocar na sua vida em questão de segurança, em questão de blindagem. Você não entende ainda sobre obediência, mas o dia que você entender, obediência, queridos, é fazer algo que você não quer. Muitas vezes é fazer algo que você não entende, mas Deus está falando para você ir, para você fazer, para você se posicionar, para você se calar. Faz o que Ele te pediu para fazer. Obediência. Amém? A obediência nos traz proteção. A obediência nos garante a blindagem do Senhor. Aleluia. Então, aqui há uma desobediência, há um coração duro. E Deus, Ele vai tocar em todo coração difícil, em todo coração duro. Mas para isso, às vezes vai precisar haver uma sequência de catástrofe, uma sequência de coisas ruins. Você sabe que tem gente que só vai buscar Deus quando as coisas pioram, alguém fica doente. Então não deixa Deus trabalhar no seu coração somente quando causa a enfermidade ou alguma coisa acontecer. A gente precisa, queridos, querer estar na presença de Deus. E muitas vezes a gente tem que fazer sem vontade. Porque a nossa carne, a nossa alma, na primeira instância, ela não quer adorar Deus, ela não quer ir na igreja, ela não quer ler a palavra. Ela quer as coisas dessa terra. O nosso espírito não tem força porque muitas vezes no começo da jornada ele não tem o quê? Ele não tem força porque ele não é alimentado. E aí a nossa alma, ela quer as coisas desse mundo. Então a obediência em se manter mesmo não tendo vontade é o que nos mantém aliançados e alinhados em Deus. Você acha que eu tenho vontade de orar todo dia? Não. Você acha que eu tenho vontade de ler a Bíblia todo dia? Não. Mas o ato de eu fazer isso todo dia me traz santificação. O ato de eu permanecer me traz consolidação em Deus. E é sobre isso, amém? Porque Deus faz distinção entre o justo e o injusto, certo? Deus separa aquele que obedece e aquele que desobedece. E eu quero que você entenda isso no dia de hoje, porque isso é realmente extremamente importante, extremamente sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Tá, então vamos aqui, ó. Uma coisa que você vai ver é que Deus, a última praga é a morte dos primogênitos. E aí eu vejo Deus encerrando uma estação na vida do faraó e do Egito à força e começando uma nova estação sobrenatural na vida dos hebreus. E muitas vezes Deus tem que trazer uma circunstância difícil para encerrar a vida, para encerrar a estação na vida de uma pessoa. Às vezes, por você mesmo, você não ia interromper algo que às vezes estava desconfortável, mas precisa de Deus intervir. Às vezes precisa de Deus trazer algo para você encerrar algo na sua vida que Ele já pediu. Às vezes Deus falou assim, olha, eu tenho uma nova estação para você, mas para entrar numa nova estação há necessidade de um novo posicionamento. É um fato. Amém? Mas muitas vezes a gente não enxerga e Deus tem que intervir, Deus tem que fazer às vezes coisas, difíceis. Aleluia. Então,
Talvez você não está entendendo o que está acontecendo hoje na sua vida, nesse âmbito profético, por que às vezes as coisas estão atribuladas, tem gente se levantando, né? É isso, é aquilo, às vezes é seu marido, é sua esposa, às vezes você não sabe, será que não é Deus querendo encerrar uma estação na sua vida? Um ciclo na sua vida para começar uma nova estação? Será que não é Deus falando, ei filho, você não consegue se posicionar? Será que eu vou ter que trazer uma circunstância para você tomar uma atitude? Será que eu vou ter que trazer uma circunstância? Amém? Glória. Então o faraó estava segurando o povo de Israel ilegalmente. Mas chegou um momento que Deus decretou que aquele cativeiro tinha caído por terra. E agora, faraó desejou, ele vai desejar, o povo do Egito vai falar assim, vai embora daqui. Amém? Então, tem ciclos, queridos, que eles não vão terminar somente com oração. Ah, aqui é forte. Tem ciclos que não vão terminar com oração. Tem rupturas que não vão acontecer com jejum. Tem ciclos que acontecem com você fechando a porta, com você se despedindo, com você saindo de um ambiente que já não te cabe mais. Deus está falando com pessoas aqui. Amém? Deus precisa, às vezes, encerrar o ciclo para começar a nova estação. E o problema é que você não consegue se posicionar para esse encerramento de ciclo. Aí você fala, eu não sei porque as coisas não expandem, não avançam, não acontecem. Aí você já se perguntou, Deus, que ciclo precisa ser encerrado? Aonde? Porque, queridos, nem tudo é com oração e com jejum. Isso nos ajuda a ter força para nos posicionar, mas a gente ainda está nesse lugar chamado Cronos, natural, terra, que vai precisar de nossas atitudes, nosso posicionamento. Então, nunca vi até hoje Deus trazer uma expansão sem antes fechar ciclos, desconectar você de lugares, de pessoas. Eu nunca vi Deus trazer um novo sobre um local sem antes ele mexer na estrutura. Porque não é todo mundo que está pronto para avançar com você na nova estação. Não é todo mundo que está pronto para avançar numa nova estação de Deus. Não é todo mundo que está preparado para desfrutar da terra que mana leite e mel que Deus prometeu para você. Aí o problema é que você quer levar todo mundo com você, sendo que Deus prometeu somente para você. E a terra prometida não é para quem quer. É para quem tem promessa, se posicionou, conseguiu passar pelo deserto. Porque muitos que tiveram a promessa da terra prometida não conseguiram entrar nela. Por causa da mentalidade de escravidão. Eu não sei se você sabe, mas foi a nova geração que tomou posse da promessa da terra prometida. Aquele povo que tinha uma mentalidade de escravo, de murmuração, de reclamação, eles não acessaram a estação da terra que manava leite e mel. E eu vou falar uma coisa aqui para você. Sim, é possível perder o time da bênção, perder o time da promessa. Se você não mudar a sua mentalidade, presta atenção. Olha, dia 17 eu vou começar uma série de lives com você. Eu poderia dar isso como um seminário, eu vou dar, esse vai ser a minha primícia do mês, né, de Sivan, que eu sei que é um mês de prosperidade, é um mês de abundância. Essa vai ser a minha primícia para vocês, então eu vou fazer uma série de lives, certo? Eu vou passar um texto que eu leio aqui todo dia bem rapidinho, só vou fazer um resuminho, tá? E aí eu vou entrar com vocês, vai ser uma série de lives, um conhecimento poderoso. Então, vai ser uma oferta de primícia, de conhecimento na sua vida, então não perca. Vai começar dia 17, na madrugada, né, do dia 17, né, entrando nesse mês, e vai ser uma série de lives aí poderosa, amém? Glória a Jesus. Então, a pergunta é, Deus, o que me impede de acessar a nova estação? Será que é a minha mentalidade? Será que são as minhas conexões? Será que são as pessoas que eu permiti que estivessem no meu bar que não era para estar? E eu vou falar uma coisa para você. Às vezes você não está prosperando porque tem alguém no seu barco que não deveria estar. Às vezes você não está rompendo espiritualmente porque você está caminhando com alguém que não deveria estar caminhando. Às vezes você não está vendo as coisas acontecer porque você está se assentando em lugares que Deus não te quer mais. E a pergunta é, Deus, da onde o Senhor quer me tirar? Amém?
Glória a Jesus. Então tem estações que Deus tem que encerrar a força, senão você não vive a nova estação de Deus. Certo? Tem ciclo que Deus tem que encerrar a força. Amém? Então tem coisas, queridos, que não é com oração e com jejum, é com atitude. Aí, fulano, ó, eu estou entrando na nova temporada. Você segue o seu caminho, vou seguir o meu, tá? Ei, eu não vou mais frequentar essa mesa, porque eu estou num propósito de buscar Deus de todo o meu coração. E não dá mais, eu venho aqui, acabo falando mal das pessoas com vocês, eu acabo fazendo coisas que não agradam o coração de Deus. Então, me desculpa, mas eu estou num tempo de reflexão. Então, que atitude você tem que tomar? Queridos, quando eu me posicionei, eu tive que fechar todas essas portas, todos esses ciclos, com pessoas que eu amava, porque senão eu não ia conseguir ter aquilo que eu estava buscando na presença de Deus. Amém? Se for seu marido, seu cônjuge, é o único que você não pode fechar a porta. Mas você vai ter que agir com sabedoria. Você vai ter que agir com sabedoria. Então, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vou ensinar algo pra vocês. A melhor resposta para qualquer ataque e confronto chama-se amor. A melhor resposta para qualquer desgaste, para qualquer coisa, chama-se amor. O amor supera qualquer dom espiritual. Porque o amor é você dar outra face. É você andar mais outra milha. Amém? E somente quem consegue dar amor está cheio do Espírito Santo. Então, na circunstância de ser um marido, uma esposa, haja com amor. Com o filho, haja com amor. Mas se são pessoas lá fora, você simplesmente corta o laço e fala, olha, eu vou estar num tempo, um propósito, explica para essa pessoa, com carinho também. Ó, então o Egito, ele vai colher o quê? Aquilo que ele plantou durante todos esses anos de opressão, de cativeiro do povo. Gente, eu preciso que você... Deixa eu falar uma coisa para você. A nação que Deus escolheu é essa, chama Israel. Não fale mal de Israel. Não fale mal do povo israelita. Você pode, mas eles não adoram a Jesus. Mas eles foram o povo que Deus escolheu se revelar para eles. E eles têm a revelação de quem é Deus antes mesmo de Jesus vir sobre a terra. Eles são a nação escolhida. A pessoa que se levanta contra judeu, né? Eu sei que hoje no Brasil o governo, né, se levanta contra Israel, o governo atual. Isso chama antissemita. Amém? Então, olha só, Deus está tirando o povo de Israel, a nação de Israel, certo? De dentro do Egito, com uma mão poderosa. Amém? Então, o Egito oprimiu o povo de Israel? Sim. E agora ele vai começar a colher nessas 10 pragas, né? Dor, sofrimento, perca, prejuízo, certo? Então, as nossas escolhas, elas definem as consequências futuras que vão vir sobre a nossa vida. As nossas escolhas, então tudo que você está semeando hoje foi porque você plantou lá atrás. Você quer mudar o fruto? Muda a semente. Então tem gente que quer começar a buscar Jesus hoje e quer ter fruto. Não. Você vai colher ainda os boletos espirituais do fruto, da semente ruim que você plantou. E quando você começar a mudar o tipo de semente que você planta, você muda o tipo de colheita. Amém? Então tudo que você semeia agora, você vai colher em algum momento. Pode ter certeza. Amém? Então, queridos, olha, eu vejo pessoas que ficam patinando. Tem gente que quer um marido, quer uma esposa, mas não se guarda. Tenta com um, tenta com outro. Gente, não vai acontecer. Você quer um marido enviado por Deus, uma esposa enviada por Deus, tem que esperar no Senhor. E aqueles que não sabem esperar, infelizmente, vão pagar um preço alto. Porque, queridos, a sua ansiedade mostra que você não sabe confiar em Deus. Então, eu vejo uma geração ansiosa, não sabe se guardar, não sabe esperar em Deus. Se Deus te deu uma palavra, toma ela, persegue essa palavra e se guarda para viver o cumprimento. Amém? Lógico que nós temos a nossa parte, que é fazer se posicionar. Então, se Deus te prometeu uma esposa, você tem que melhorar a versão de você mesmo. Se você pediu um príncipe, se torne a princesa. Se você pediu, né, uma princesa, se torne o príncipe. Melhore você como pessoa, certo? Se Deus falou que você vai prosperar financeiramente, comece a estudar empreendedorismo. O que você vai empreender?
Porque não existe prosperidade se não tiver um empreendimento, simples assim. Amém? Então, o que eu quero pedir hoje para você? Não fique, tentando cumprir você mesmo as suas promessas, mas saiba esperar no Senhor. Saiba esperar no Senhor, porque se você souber esperar no Senhor, você vai discernir se é um laço, se é isso, se é aquilo outro. Amém? Glória a Jesus. Então agora, quero trazer aqui para você a última rema aqui, dentro dessa passagem. Deus usa tempos de confronto, tá? Deus usa tempos de confronto para nos tirar da zona de conforto. Deus usa tempos de confronto. Então, muitas vezes, queridos, Deus precisa o quê? Deus precisa nos tirar desse lugar de inércia. E muitas vezes Deus precisa fazer com quê? Que a gente sinta, uma fase difícil, que a gente passe por uma tribulação, porque senão Ele não nos arranca dessa inércia, Ele não nos arranca do comodismo. E é simples assim, é assim que Deus faz. Muitas vezes para você avançar, você tem que ser perseguido. Muitas vezes para você, conseguir mudar a sua visão de mundo, você tem que passar por algo. E assim Deus vai fazendo conosco. O ser humano, ele é muito acomodado. E tem gente que só sai da zona de conforto quando passa por um confronto, quando passa por um tempo difícil. Amém? A gente está vendo aqui que precisou de 9 pragas para que na 10ª Faraó pudesse falar, não, sai, leva esse povo, vai embora. Amém? Então precisou o quê? De coisas difíceis acontecer dentro do Egito para que os egípcios, o Faraó, tomasse uma atitude e deixasse o povo sair. Amém? E muitas vezes Deus permite circunstâncias difíceis na nossa vida, na sua vida, na minha vida, para que a gente possa ter uma outra visão, ter uma outra amplitude. Amém? Eu quero que você sempre entenda, Deus, na sua infinita sabedoria, Ele sempre sabe o que Ele está fazendo. Então, nunca fica, Deus, mas por que está acontecendo isso comigo? Não, Deus, para que o Senhor permitiu que eu estivesse passando por isso? Para o que o Senhor está me preparando? Para o que o Senhor está me forjando? Essa é a pergunta. O problema é que às vezes a gente fica, Deus, por que comigo? Não, não é isso. Não é assim. Deus, para o que o Senhor está me preparando? Para onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer fazer? É sobre isso. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Então tá, ontem eu comecei a falar para vocês, sobre o mês de Sivan, que é um mês profético. Mês de Sivan, ele começa agora, dia 16 ao pôr do sol, certo? Então no dia 17 ao pôr do sol nós terminamos o primeiro dia desse novo mês, tá? Nós estávamos no mês de Ar, cada mês, do calendário de Deus, tá? Porque isso aqui não é do calendário gregoriano, o calendário gregoriano foi feito por um papa. E nós seguimos o calendário da Bíblia, que é o calendário profético. Esse que vai trazer para você essa atmosfera. Então, esse mês de Sivan, ele representa a entrega da Torá no Sinai, aliança, revelação, conhecimento, maturidade espiritual, Pentecoste, o Shavuot. Por isso que é expansão. Deixa eu falar uma coisa aqui para você entender, tá? Este mês carrega uma manifestação sobrenatural da presença e do poder de Deus. E você precisa estar o quê? Posicionado. Então, você viu que a gente mudou a pauta já de oração, clamando por avivamento, pela ativação, pelo poder de Deus. Então, não perca esses dias nas orações. Mantém, querido, a oração ligada na tua casa. Você não sabe o impacto que isso traz. E aí, no Pentecoste, nós vamos ter uma pauta especial. E vai ser sobrenatural aquilo que Deus vai fazer e vai se manifestar. Amém? Então, lembra que eu falei para vocês? Gente, sobre cada mês existe a bênção do Senhor sendo derramada, mas existe um trono do diabo também querendo influenciar as pessoas que não estão na presença de Deus. Então, e são guerras que são levantadas, Ataques espirituais, que é o quê? É o quê? Uma potestade, é um principado, é um trono maligno que está influenciando naquele mês, tá? A terra. Então, aqueles que estão debaixo do sangue de Jesus, com discernimento, eles não vão ser influenciados. Mas eu quero trazer para você aqui qual que é o significado e como que isso influencia na vida das pessoas, tá? Então, vamos lá.
O trono que influencia dentro desse mês é um trono maligno, um trono demoníaco, que é o trono de Atena, tá? Atena, na mitologia grega, representava a sabedoria, a estratégia e o intelecto humano. E você vai ver que geralmente as pessoas que são nascidas nesse mês são pessoas muito inteligentes, têm uma facilidade muito grande na comunicação, né? A maioria delas. Por quê? As pessoas que são desse mês de Sivan têm essa habilidade. Lembra que a tribo de Zebulon, tribo que negociava, tribo que comprava, vendia, tribo de expansão marítima? Então o que acontece? Como esse trono vai trabalhar o quê? Trazendo para as pessoas, fomentando nas pessoas que elas venham confiar na sua própria inteligência, que elas venham racionalizar tudo. Não, mas não dá para explicar Deus. Então Deus não existe. Então as pessoas são muito influenciadas, tá? No racionalismo. Essas pessoas perdem a dependência de Deus e confiam nas suas próprias forças, né? E aí transforma o conhecimento, porque tem facilidade de adquirir conhecimento, começam a ser soberbas, orgulhosas, tá? E aí, qual que é o cuidado que você deve ter nesse período? Com o orgulho intelectual. Ah, eu sei mais que o fulano. Eu sei, eu prego melhor que o cicrano. Eu conheço mais de Bíblia. Não, gente, sai desse lugar. Pelo amor de Deus, sai desse lugar, tá? Esse lugar de você, eu não preciso de ninguém. Não, sai desse lugar. A gente precisa sim de pessoas. A gente precisa sim, tá? De ter pessoas caminhando com a gente, apoiando a gente. Então, sai desse lugar, certo? Eu não preciso. Não, a gente precisa sim, certo? Excesso de lógica. Então, esse trono, ele traz, a forma é sorrateira. E às vezes a pessoa não percebe, mas excesso de lógica, sem ter sensibilidade espiritual. Então, queridos, nós que somos pessoas avivadas e espiritualizadas, nós devemos nos mover pela sensibilidade espiritual que é dada pelo Espírito Santo. Então, se a gente não tivesse o Espírito Santo, essa chama dentro de nós, o que ia acontecer? Conta pra mim, o que ia acontecer? Excesso de lógica, excesso de razão. A gente ia ser racional. A gente ia ser racional em tudo. Amém? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a forma é sutil, sorrateira, mas muito forte de atuação do trono de Atena, um trono maligno, tá? A pessoa, ela é racional em tudo, né? Então, vamos ler aqui, Provérbio 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estripes no teu próprio entendimento. Confia, depende do Senhor, confia no Senhor e não se estribe, ou seja, não se restrinja ao seu próprio entendimento, porque o seu entendimento, ele é humano e é limitado, amém? Outra coisa, né, que esse trono faz é trazer o quê? Uma mente dividida e instável, amém? Ele carrega, né, ou seja, o diabo trouxe essa questão de manipular as pessoas com essa dualidade do signo dos zodíacos, carrega dualidade, né? Então, esse trono, ele fomenta indecisão, inconstância, personalidade dupla, começa as coisas e não termina, excesso de distração. Então, é assim que esse trono maligno vai tentar atuar durante esse mês. Aí, qual que é o antídoto contra esse trono? Disciplina, santidade, não procrastinar, começar e terminar as coisas, amém? Então, a gente não pode perder o foco, né? Não pode ficar toda hora trocando de coisa. Começa uma coisa, daí não termina, aí vai para outra. Então, né? Outra, a gente tem que tomar cuidado com a instabilidade emocional. Gente, eu vou falar uma coisa para você. A instabilidade emocional é algo trágico. A pessoa que tem uma estabilidade emocional é algo poderoso. Gente, curem-se de toda ferida de alma. Porque a pessoa que ela é instável emocional, ela acaba às vezes metendo os pés pelas mãos, tomando decisões erradas. E isso aí pode te trazer tanto prejuízo, certo? Então, esse trono, ele traz o quê? Indecisão, inconstância, falar uma coisa e viver outra, amém? Então, como que esse trono manipula? Muito através da comunicação. Então, tem que tomar muito cuidado com o quê? Com essa questão. Então, nesses dias,
você vai ser muito instigado a fofocar, a falar, maldizer, né? Então, muito cuidado com o que você fala, porque esse trono, ele vai agir influenciando as pessoas a pecar com a palavra. Então, muito cuidado com palavras manipuladoras, fofoca, sedução emocional, persuasão carnal. Às vezes você está querendo persuadir alguém para fazer algo que você quer, para o seu próprio benefício, sem visar o reino de Deus ou a outra pessoa, né? Falsidade, uso da inteligência para controlar as pessoas. E, queridos, uma pessoa que carrega uma voz de autoridade, uma liderança, ela tem sempre que se olhar e ver o que eu estou fazendo tem uma motivação realmente genuína, o porquê eu faço o que eu faço, o porquê eu oro, o porquê isso, o porquê aquilo e o porquê aquilo outro. Amém? É assim que a gente tem que se posicionar. E falando, Senhor, se tem alguma coisa dentro de mim que está desalinhada, a tua vontade, tira, Senhor, quebra. Amém? Então, o que você vai tomar cuidado entrando nesse mês de Sivan? Aonde que o diabo quer te pegar? Numa roda de conversa, para você falar mal de alguém, para você denegrir alguém, excesso de opinião, tá? Ironia destrutiva, é uma crítica que não tem, na verdade, construção nenhuma, você está querendo humilhar a pessoa. E às vezes você tem prazer nisso, porque o diabo te usa nisso. Usar palavras para ferir as pessoas. Então, queridos, esse trono agora, que vai começar a sua influência, ele vai querer te pegar na palavra. Ó, Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, você vai tomar muito cuidado, tá? Com as tuas palavras. Esse trono também, ele fomenta ansiedade, excesso de informação e confusão mental. Então, uma mente que tem um pensamento acelerado, imperativa, cheia de estímulo, ela pode gerar o quê? Ansiedade, confusão, medo, distração, perda de paz. Né? Então, a pessoa começa a ficar ansiosa. Então, né? Ó, qual que é o antídoto contra esse trono? Sai da rede social. Se edifica. Para de ver a vida dos outros. Excesso de informação sem profundidade. Uma mente cansada. Toda hora você está pesquisando coisa, você está vendo coisa. Você tem que, quando você estiver fazendo algo, foca naquilo que você está fazendo. Né? Dificuldade de permanecer na oração. Então, você vai trazer disciplina espiritual esse mês. Mais que nunca, constância. Amém? Tá? Então, esse é o antídoto. Tá? Outro perigo aqui. Humanismo e autossuficiência. Tá? O que é o humanismo? Eu não preciso de Deus. Tá? Eu posso fazer tudo sozinho. Né? Sentimentos de superioridade. Ou seja, a verdade é relativa. Tem gente que fala assim, a verdade é relativa. Não, queridos, existe uma verdade. Existe uma verdade que é Deus. E quando a gente tem o nosso Deus Todo-Poderoso, existe ali, né, uma forma. Deus, ele traz uma conduta, ele traz um estilo, ele traz, né, uma regra. Então, se a gente crê no Senhor Jesus, na Bíblia, existe um padrão. Amém? Glória a Jesus. Então, tem que tomar muito cuidado com rebelião, relativismo, perda do temor, independência espiritual, rebeldia. Então, nesse mês, o antídoto é submissão, obediência, Bíblia, oração, começar as coisas e terminar. Cuidado com excesso de informação. Excesso de informação pode trazer o quê? Catástrofes. Queridos, às vezes você começa a estudar e você não tem estrutura, você não tem raiz em Jesus, você vira um ateu. Porque se você não tiver revelação de quem é Cristo, se só tiver o teórico, você vira ateu. Porque para estar em Cristo, você precisa de revelação de quem é o Senhor Jesus. Que se não tiver revelação e a presença do Espírito Santo em você, você vira ateu. Porque o gnosticismo ou qualquer outra linha de satanista vai ter muito bem fundamentada para você não acreditar em Deus. Ou para você desvalidar Deus. Amém? Então, neste mês você vai tomar cuidado com esse tipo de coisa, tá? Então você vai buscar discernimento espiritual, jejuar mais ainda. Eu apertei agora, meu jejum tá bem pesado. Guardar a mente, permanecer constante, vigiar com as palavras, tá? Não agir por impulsividade. Queridos, a pessoa que é instável emocionalmente, ela age precipitadamente. E você precisa pedir para Jesus te dar domínio próprio. E às vezes você age por impulsividade sem ao menos ver as circunstâncias, se é do jeito que você
discerniu, porque às vezes o diabo faz você ter um rompante de ira, de raiva, mas não foi do jeito que te falaram. Amém? E a sabedoria é algo extremamente importante. Amém? Muito cuidado nesse mês, tá? Com as distrações, tá? Se submeta à inteligência do Espírito Santo e não à sua. A sua inteligência é humana e limitada, mas a do Espírito Santo é ampla. Então, esse mês, tá? De Sivan, você vai cuidar com as suas palavras, cuidar com os ambientes que você senta. O diabo quer te fazer pecar e é principalmente através do seu intelecto e através do quê? Das suas palavras. Amém? Então, Sivan é o terceiro mês do calendário bíblico, aonde vai acontecer a descida do Pentecoste. Lembra que o primeiro mês é... Qual que é o primeiro mês? Quem sabe qual que é o primeiro mês? Vamos lá. Quem sabe qual que é o primeiro mês? Glória a Jesus. Vou falar todos os meses aqui pra você. Ó, o primeiro mês... Eu vou falar as tribos pra vocês, tá? Que começa desde o primeiro mês. Certo? Começa desde o primeiro mês e vai até o mês de... o primeiro mês começa sempre em março, né? Que representa a tribo de Judá, Isacar, Zebulon, que agora nós estamos. Depois vem Rubem, Simeão, Gad, Efraim, Manassés, Benjamim, Dan, Asser e Naftali. Certo? Então, a gente começa com o mês de Nissan, o mês de Iar, o mês de Sivan, que agora é o terceiro mês. Então, você viu que no mês de Nissan aconteceu o quê? O Pessah, a Páscoa. E agora, no terceiro mês, que é... Porque depois, contando o primeiro dia de Páscoa, conta-se 49 dias até o Pentecoste, que é a contagem do homem. Então... Dentro desse mês de Sivan, o que acontece de tão especial? É uma atmosfera profética de revelação, de aliança, de renovo, de abundância, do transbordar do Espírito Santo. Então, os principais significados desse terceiro mês que é Sivan é o quê? Revelação, clareza, discernimento, porque é o Espírito Santo, tá? Então, como que nós devemos nos posicionar? Senhor, nos dá sabedoria. Senhor, nos ensina a fazer o que é certo. Senhor, que o domínio próprio prevaleça dentro da nossa emoção, dentro das nossas atitudes, dentro do nosso caminhar. Amém? Glória a Jesus. Então, Sivan, quando o Pentecoste acontece, o Espírito Santo desce, representa a aliança do Senhor com a humanidade. Porque, queridos, antes... O Espírito Santo era somente para uns poucos que eram representantes entre Deus e o homem. Agora eu e você temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E por causa que o Espírito Santo está dentro de nós, nós somos convencidos de que Deus é Deus, de que Jesus morreu na cruz. Gente, pela humanidade racional, a gente não vai conseguir crer em Deus, porque o nosso ser caído, que é humano, ele é inclinado a pecar e ele é inclinado a ser racional. Mas quando o Espírito Santo está dentro de nós, a revelação de quem é Deus e do que ele fez acontece. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Então agora, eu e você temos o Espírito Santo dentro de nós. E no Pentecoste é o maior renovo que acontece dentro dessas janelas proféticas. Amém? Né? A gente tem 7 principais festas. E essa agora é o quê? É o Pentecoste. Aleluia! Qual foi a primeira festa que nós tivemos? Quem sabe falar todas as festas, tá? Deixa eu colocar aqui. Quais são as 7 principais festas? Vamos lá. Pessah, festa dos pães asmos, que aí tem a Páscoa e já entra a festa dos pães asmos. Aí tem a festa das primícias, certo? E aí tem o Shavuot, que é o Pentecoste. Aí tem o Pentecoste é aquela na haste do candelabro, é aquela que ela representa a principal haste. Aí vem a festa das trombetas, certo? A festa das trombetas é o Rosh Hashanah, que é a anunciação do novo ano que está começando.
Aí tem o Yom Kippur, que é o dia da expiação, é um dia do jejum, que eu falo sempre para vocês. E depois tem o Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, amém? Aí tem as outras festas que são celebradas, que é o Shabat, que é celebrada toda semana. Você precisa entender que o Shabat é um dia separado por Deus. Rosh Kodesh, que é sempre o quê? A lua nova, certo? Celebra-se algo novo que Deus está fazendo. Hanukkah, que é a festa da dedicação, amém? Purim, que celebra quando Deus livrou o povo judeu através do decreto, né? Através do posicionamento de Esther, amém? Então, essas festas, né, são proféticas, mas as que Deus ordenou são essas 7 que eu falei para você. Vamos lá? Pessah, que é a Páscoa, festa Pães Asmos, festa das primícias, Pentecoste, Yom Teruah, que é a festa das trombetas, Yom Kippur, e a última é Sukkot, a festa dos tabernáculos, tá? Então, quando você começa a estudar isso e entender isso, você fala, meu Deus, Deus, ele deixou tudo. Gente, toda pessoa que ela é imergida no profeta, toda pessoa que se torna um profeta de Deus, ele vai estudar esse tipo de coisa porque ele entende que Deus faz mediante estações. Existe atmosfera para tudo no mundo espiritual, amém? É mais ou menos assim, não tem atmosfera lá do mal, a gente não sente? Não tem atmosfera de glória de Deus? Assim, existem estações que proporcionam certos tipos de atmosferas, amém? Por exemplo, a atmosfera de um sábado, de um Shabat, é diferente dos outros dias. Porque na sexta-feira ao pôr do sol, a sexta-feira ao pôr do sol do sábado é um Shabat. E Shabat significa dia do descanso. Então nós sabemos que no âmbito espiritual é um dia que Deus preparou para você descansar, para você receber renovo espiritual da parte dele. Então, qual que é o principal propósito do Shabat? Você adorar a Deus e descansar nele, porque nós precisamos, né, ser renovados em Deus e descansar em Deus, amém? Então, queridos, é muito poderoso quando a gente entende esse calendário. Gente, o nosso calendário, ele não é gregoriano. Esse calendário foi inventado pelo homem, mas Deus, ele estabeleceu um calendário dele, profético, sobrenatural, amém? Então, para este mês de Sivan, eu quero que você se posicione. E dia 1º de Sivan, que é agora neste domingo, eu vou começar uma série de lives e eu vou começar a falar sobre prosperidade. Eu não sou de dar muita ênfase sobre prosperidade, mas eu vou falar para você o que o dízimo, a oferta, a primícia provoca no mundo espiritual. Vou trazer para você o que são os devoradores, como que uma pessoa está amarrada financeiramente, como e que prosperidade não é só no âmbito financeiro. A prosperidade, ela é uma palavra que significa que você prospera e cresce em todos os âmbitos. Às vezes tem pessoas que só têm dinheiro, mas ela não é próspera. Ela só tem recurso financeiro. Mas intelectualmente ela é limitada, espiritualmente ela é pobríssima, porque ela não tem o conhecimento da verdade e a vida. Amém? Então, presta atenção. Vocês vão pegar canetinha, caderninho, eu não vou fazer PDF nenhum, e vocês vão anotar. Depois, reveja a live. É bom que você vai decorar e aprender mais. Então, já preparem. Vai começar uma série de lives, tá? Agora, dia 1º de Sivan, que é neste domingo. E eu vou estar trazendo isso para vocês. Eu posso dar para vocês alguns atos proféticos de oração de renúncia, né? Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem uma oração aqui poderosa. Cadê? Da área financeira. Ó, eu vou ler um pouquinho a oração para quebra da maldição da área financeira. Eu vou dar essa oração quando vocês fizerem, passar dali alguns dias que vocês tiverem o conhecimento. Então, olha só. Pai, em nome de Jesus, peço perdão e renuncio à aliança que fiz com os deuses Mercúrio, Mamon, Babilônia e os cananeus e toda a influência sobre a minha vida e sobre a vida de pessoas que também influenciei através desses espíritos.
Confesso e renuncio os meus pecados e dos meus antepassados e da Igreja de Cristo por não ouvir e nem obedecer a palavra e os princípios de Deus. Não semear no reino de Deus. Amar mais o dinheiro do que a Deus e querer me relacionar com Deus somente pelo que Ele pode me proporcionar e não pelo que Ele é. Ter inveja da riqueza do ímpio, tornando-me uma pessoa apática, incrédula, amarga e egoísta. Por toda infidelidade e má administração do dinheiro que Deus me confiou. Trabalhar, fazer negócios e suprir somente as minhas necessidades e não ofertar e semear no ministério, na vida dos ministros, na cobertura espiritual, em missões e na obra de compaixão com os necessitados, órfãos, viúvas e idosos. Dizimar e ofertar por medo ou para me vangloriar por ser fiel, não fazendo de coração com gratidão ao Eterno, roubar a Deus nos dízimos e ofertas. Arrepender-me por não dizimar, arrepender-me por não dizimar. Dedicar-me ao extremo no meu trabalho, não me importando em trabalhar até tarde, nos feriados e datas importantes por causa do dinheiro, mas não desejar ser um voluntário e trabalhar na casa do Senhor, para servir naquilo que há necessidade, sobrecarregando os meus irmãos. Perdão, Senhor, por todas as vezes que critiquei e julguei os ministros de Deus, quando ensinavam sobre dízimo e oferta, e por não ter buscado a revelação do Pai. Perdão, Senhor, por ser avarento, mesquinho, obstinado, duro de coração, não me importando sobre quais seriam os meios para conseguir os meus objetivos financeiros. Perdão, Senhor, pelas fraudes da destinação do dinheiro nos gasofilaços, permitindo que os obreiros fossem prejudicados financeiramente e pela falta de pagamento das contas da igreja. Perdão, Senhor, por não gastar. Aqui você vai pedir perdão até mesmo por coisas que você não fez, mas é uma oração geral, amém? Olha só. Perdão, Senhor, por não gastar tempo para entender os propósitos de Deus na minha área financeira. Não planejar para gastar e ficar endividado e não submeter o meu dinheiro ao Senhor. Perdão, Senhor, por ser insensato e fazer conclusões imprudentes e precipitadas, tomando decisões erradas. Perdão, Senhor, por todas as vezes que fui ansioso e me permiti ser roubado na criatividade, por não saber esperar o tempo certo para usá-la. Perdão, Senhor, por ser fundamentado no materialismo, esquecendo que primeiro conquisto no espiritual e depois estabeleço no natural. Perdão, Senhor, por me tornar insensível, apático, negligente, desleixado, ocioso, preguiçoso, passivo, medroso, desconfiado e por toda a falta de força ou estímulo para agir no momento oportuno. Perdão, Senhor, por utilizar chantagem emocional com Deus e achar que Ele vai se mover por causa dos meus sofrimentos, permanecendo na posição de vítima e de escravo. Saio dessa posição e estabeleço o meu posicionamento de filho, de filha. Eu vou dar essa oração para vocês. Perdão, Senhor. Aí tá. Confesso e renuncio os meus pecados e dos meus antepassados e da Igreja de Cristo. Deixa eu ver aqui. Confesso ser desorganizado na minha casa, na área profissional, espiritual, financeira, mas me comprometo diante do Senhor que me tornarei uma pessoa organizada. Confesso ter negociado, vendido através de mentiras, manipulação, roubar e querer levar vantagem em tudo. Talvez você mentiu para vender alguma coisa, tá errado, tem que pedir perdão ao Senhor. Então essa aqui é uma oração abrangente, tá? Perdão, confesso falar que o brasileiro dá sempre seu jeitinho através da corrupção e da falcatrua. Confesso, Senhor, que quando joguei na loteria, jogo do bicho ou quaisquer outros jogos de azar, apostando dinheiro. Confesso, Senhor, interessar-me, insinuando-me para mulheres ou homens casados e também por causa das boas condições financeiras. Ó, que forte isso aqui. Confesso, Senhor, ser interesseira e me relacionar com pessoas ricas para obter vantagem. Confesso, Senhor, ter gasto dinheiro em bares, boates, motéis, porque tudo isso aqui você tem que confessar, você tem que quebrar. Confesso, Senhor, ter gasto dinheiro em bares, boates, motéis, drogas, cigarros, bebidas alcoólicas, prostitutas e outras situações e lugares que não agradavam a Deus, permitindo que o devorador trouxesse destruição financeira. Confesso, Senhor, ser egoísta, avarento, preservando o meu dinheiro e gastando dinheiro
e aproveitando do dinheiro dos outros. Confessa ao Senhor comprar roupa, fazer viagens, adquirir produtos e bens para impressionar as pessoas, fazendo dívidas e compromissos desnecessários somente para mostrar aquilo que eu não sou. É forte. Eu vou dar essa oração para vocês, eu vou te dar o passo a passo, amém? Aleluia, glória a Deus. Gente, compartilha essa live com pelo menos umas 50 pessoas que você sentir no coração, porque esse ensinamento vai ser poderoso e vai destravar a vida de muitas pessoas, amém? Que Deus abençoe você poderosamente.